Então a gente tem o conceito de trabalho de uma força, que para força constante vai ser famigerado FD cosseno θ, que vem desse produto escalar. O trabalho total é o trabalho resultante, vai ser a soma dos trabalhos, ou, equivalentemente, o trabalho da força resultante. E o conceito assim definido rende um teorema, que é o teorema trabalho-energia cinética, que relaciona o conceito de trabalho ao conceito de energia cinética, dizendo que, ao longo de um trajeto, o trabalho total num corpo é exatamente igual a o quanto que a energia cinética mudou nesse trajeto. Para reforçar que essa expressão aqui, o trabalho de uma força, só vale para força constante, a gente vai fazer um exercício aqui que envolve o cálculo do trabalho de uma força que não é constante. A gente tem um caso aqui, tem uma menina aplicando uma força F, a força está paralela ao eixo X, a força F só tem componente X, sobre um trenó de tal massa, que faz um deslocamento sobre a superfície congelada de um lago. Nesse exercício aqui, a gente tem uma força variável e essa força só tem uma componente X, ao passo que o deslocamento não se supôs que estava em X, isso não está suposto no enunciado. Bom, cada pedacinho de trabalho dessa força F vai ser o quê? Produto escalar dela por um pedacinhozinho de deslocamento, que vai ser igual a quê? Componente X da força pela componente X do deslocamentinho. Então, mesmo que o deslocamento não aconteça em X, o fato de a força só estar em X, dá pra gente que cada pedacinho de trabalho da força vai ser simplesmente esse produto aqui, que só depende da componente X da trajetória. Ao somar esses trabalhinhos, a gente tem que o trabalho todo ao longo dessa trajetória vai ser a área aqui embaixo desse gráfico da componente X da força com a componente X da trajetória. Notem que a gente não sabe como foi esse movimento. A gente não vai precisar saber os detalhes do movimento. Mas vamos lá ao exercício. Primeiro, calcule o trabalho realizado pela força F quando o trenó se desloca de 0 a 8 metros. Bom, de 0 a 8 metros a gente tem esse trecho aqui, no qual a área sob o gráfico é esse triângulo. Portanto, o trabalho dessa força nesse trecho vai ser 8 menos 0 metros, vezes 10 menos 0 newtons sobre 2. Portanto, 40 Nm. Newton-metro é a unidade que a gente chama de joule. É um nome francês que não vou me aventurar a pronunciar. Green glass towards worm verse. Vert, 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 vert. Mas geralmente a gente chama de joule. Importante registrar, 1 joule é igual a 1 Newton-metro. E a unidade no Sistema Internacional para Energia e Trabalho. Segundo item, da posição 8 à posição 12, seja lá como tenha sido a trajetória, o trabalho da força nesse intervalo foi essa área aqui, que é 1,5, base, que é 12 menos 8 metros, vezes a altura, 10 menos 0 newtons, portanto, 20 joules. Ora, o trabalho no trajeto a partir da posição 0 à posição 12 vai ser essa área toda, portanto, a soma desses trabalhos que a gente calculou já, logo 60 joules. Item 2. Sempre o valor médio, F barra, dessa componente Fx, dado por trabalho num certo trecho, vai ser igual ao valor médio da força pelo deslocamento. Determine o valor desse F médio, dessa força média, para o trecho total, de 0 a 12. Qual o significado desse valor médio? Se a gente olhar para essa expressão aqui, o valor médio é o valor da força tal que, se a gente multiplicar o valor médio pelo deslocamento, a gente vai ter o trabalho. Graficamente, isso significa o quê? Bom, imagina um valor aqui constante de força. Se a gente pegar o deslocamento por esse valor de força, a gente vai ter aqui embaixo uma área menor, certo? Do que a área do gráfico real. Se a gente for aumentando o valor da força, a gente vai aumentando a área aqui embaixo. Agora, imagina que a gente aumenta até um certo ponto, no qual, se a gente calcular a área desse retângulo aqui, a gente tem exatamente a área do gráfico original, que é quem? O trabalho. Então, o valor médio da força é aquele valor que, se constante, realizaria o mesmo trabalho ao longo do mesmo trajeto. A gente sabe qual foi o trabalho ao longo do trajeto de 0 a 12, 60 joules. Ora, 60 joules vai ser a área desse gráfico aqui, certo? Original, que vai ser igual à área desse retângulo, cuja base é o quê? 12 metros, e cuja altura é o valor médio da F.
F médio, vezes 12 metros. Logo, vou colocar um implica deitadinho aqui, a gente tem que a força F é 60 por 12, 5 joule por metro, newton. Então, exatamente aqui em 5 newtons, a força média. A força variou, mas ela tem um valor médio de 5 newtons, onde esse valor médio é o valor de uma força que, se constante, realizaria o mesmo trabalho dessa F aqui ao longo do mesmo trajeto. Por fim, o item 3. Se o trenó estava inicialmente em repouso, em x igual a 0, então, desconsiderando o atrito entre o trenó e a superfície do lago, calcule a velocidade ao final do trecho. Bom, ele está dando a velocidade inicial, está perguntando a velocidade final, tá? Daí a gente não tem informação nenhuma para calcular o vetor velocidade, ele não deu nenhum detalhe da direção do movimento ou do sentido. A partir disso, então, a gente entende que ele está falando da velocidade escalar, ou seja, o módulo da velocidade. Isso está invocando o quê? Teorema trabalho-energia cinética. Trabalho resultante é igual a variação da energia cinética. Agora a gente tem que ver o que o enunciado está falando para a gente. Primeiro, variação da energia cinética é energia cinética final menos energia cinética inicial. Qual é a energia cinética inicial? Ora, se ele está em repouso, velocidade é zero, portanto, energia cinética vai ser zero. A energia cinética final é exatamente o que a gente precisa calcular para calcular a velocidade do trenó ao final do trecho. Resta quem? Trabalho resultante. A gente pode dizer que, de cara assim, que é o trabalho da força F? Calma lá, a gente tem que ver que forças que estão atuando no trenó, além da F. Para isso a gente precisa fazer o quê? Diagrama de corpo livre do trenó. Vamos lá. A gente tem aqui a força peso. Onde está a força normal? Aqui ele devia ter falado, enunciado, que a superfície do lago é horizontal, porque assim a normal vai ser vertical. Digamos que a gente tem o eixo Y, aqui, eixo X e o eixo Z. Se a superfície do lago for horizontal, está no plano XZ, daí o peso e a normal estão ambos em Y, e seguindo esse desenho, a força que a menina faz no trenó está então para a direita. Aqui está a força F. Mais alguém? Bom, diz que não tem atrito, então, maravilha. Qual é o trabalho resultante? O trabalho resultante vai ser o trabalho da força-peso mais o trabalho da normal mais o trabalho da força F. Bom, o trabalho da força F a gente calculou é 60 joules. Qual é o trabalho da normal? Bom, vai ser o produto escalar da normal pelo deslocamento. A normal só tem componente y, então vai ser dada pelo vetor nj. Tá? No caso, n aqui seria negativo, porque o eixo está para baixo, não tem problema. Senão o negativo está embutido ali dentro do valor de n. Produto escalar com deslocamento está no plano xz. Então, é um ΔX na i, mais um ΔZ na k. Abrindo a distributiva, a gente vai ter o quê? N normal vezes ΔX, J escalar mais normal vezes ΔZ, J escalar K. A gente tem produto escalar entre diferentes versores. Esses versores i e JK são ortogonais entre si. Eles são perpendiculares entre si. Qual é o produto escalar de vetores que são perpendiculares entre si? Módulo de um vezes módulo do outro vezes cosseno do ângulo entre eles. Se o ângulo entre eles é 90, cosseno de 90 é igual a... Portanto, esses dois termos aqui vão ser zero. O mesmo acontece para a força-peso. Logo, o trabalho da força-peso e o trabalho da normal são ambos nulos, e o trabalho resultante é igual a 60 joules. Agora, então, usando o teorema trabalho-energia cinética, a gente tem trabalho resultante é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. O trabalho resultante vai ser 60 joules. A energia cinética final vai ser mv² sobre 2. Então, a massa do trenó vezes velocidade final dele ao quadrado, tudo isso sobre 2, menos a energia cinética inicial, que é zero. Logo, o quadrado da velocidade vai ser igual a 2 vezes 60 sobre 10. Vamos olhar as unidades. Joule por quilograma. Joule é Newton metro. Um Newton é 1 quilograma
vezes metro por segundo ao quadrado. Newton vezes metro dividido por quilograma. Então, isso aqui vai dar 12 metro quadrado por segundo ao quadrado. Logo, a velocidade em módulo vai ser 2 raiz de 3 metros por segundo. Percebem o poder dos conceitos de trabalho e energia, do teorema trabalho e energia cinética? Imaginem a gente querendo saber a velocidade final, o módulo da velocidade final do trenó com a segunda lei de Newton. A gente nem saberia calcular com o que a gente tem, porque, sendo a força variável, a aceleração seria variável. E o único jeito da gente calcular seria usando ferrenhamente cálculo. E aqui a gente não precisa. Vale enfatizar aqui esse aspecto, essa propriedade de que forças perpendiculares à trajetória fazem trabalho nulo é geral. Por quê? Se a força está sempre perpendicular à trajetória, a força vai ter em algum momento alguma componente que vai mudar a energia cinética? Não. O trabalho da força, se perpendicular à trajetória o tempo inteiro, vai ser zero.